Shalom Adonai, estamos juntos para mais uma aula agora no canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Convidando a você que, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Sendo inscrito ou estando pela primeira vez participando também, colabore dando seu like e compartilhe sempre o conteúdo e divulgue o nosso canal. Hoje iremos tratar sobre o profeta menor Amós. Iremos falar sobre Amós, conhecido como o profeta que é utilizado, a expressão o leão que ruge, certo? Por ser uma questão de ser um profeta que enfatiza muito a justiça social e confronta os governantes em quesito, em relação à justiça social, à efetivação da justiça social. Muito bem. Quando nós falamos de Amós, a vida de Amós ela foi posta à prova e dentro de algumas questões que precisamos relacionar. Primeiro, a rejeição a Deus pelas nações gentias, tá? E também a rejeição por parte de Judá à sua terra natal e de Israel, repercutindo assim uma total rejeição para com o profeta Amós. Não ouvir o Senhor, que é uma expressão que você encontra no livro de Amós, significa não ouvir o seu profeta, não é? Eram expressões que, em relação a expressões de desaforos, de agressões verbais que Amós estava constantemente ouvindo, de um Israel corrompido que pensava ou estava só fixo nas leis de Deus segundo a sua conveniência, ou só utilizando as leis de Deus de acordo com que lhes fosse conveniente, tá? Também o desfecho da profecia de Amós, ela vai chegar ao ápice, ao seu êxtase, com os 3 últimos capítulos, que são o cerne da mensagem de Amós, porque tudo vai estar ali tratando dentro da proposta da ênfase central de justiça e de, vamos assim, proclamação e vindicação de justiça feita pelo profeta Amós, que, como já falei, é a justiça social. Então, o Senhor, que era o dono de todas as coisas, ele vai estar usando a natureza, a própria questão da órbita natural para corrigir Judá e para corrigir também Israel. Então, os gafanhotos que está expresso em Amós capítulo 7, eles terão uma evasão específica, diferente do capítulo 4, que está visando a segunda colheita, tá? Então, no capítulo 7, está justamente sendo para vindicar uma punição, um juízo, uma correção à nação, tá? O quadro, ele comove o profeta e até o faz clamar ao Senhor, faz Amós vindicar um clamor, expressar um clamor, enfatizar um clamor a Deus, e o Senhor se revela como um fogo consumidor, revela como fogo consumidor para o profeta, que vai atuar nesse caso, esse fogo consumidor, Deus se revelando como fogo consumidor, vai atuar à revelia do pecado, ou seja, contrariamente ao pecado, e enviar uma nova seca que vai atingir a terra, fazendo o profeta novamente interceder e Deus ouvir o seu profeta. Também devemos falar, ou podemos estar acrescentando nesta aula, o difícil caminho percorrido pelo profeta Amós. Na sua terceira visão, nós vamos ver um muro que é avaliado por um prumo. Isso está lá descrito em Amós capítulo 7, cujo inclusive a capacidade é de verificar a retidão de uma construção.
O povo então será reprovado, como está indicado ali no texto do Amós capítulo 7, e o profeta não tem o que se argumentar, o que questionar, porque a monstruosidade dos atos impuros praticados pelos judeus chegaram até as narinas do Senhor, até as narinas de Deus, e Deus está agora fazendo com que a sua justiça prevaleça e puna o povo que está totalmente contra a proposta e o projeto de Deus para a vida deles e para até o plano específico de Deus para Israel, que eles saem da rota desse plano. Então Amós não poderia recuar, tá? Isso nós nos centrando em Amós capítulo 7. O sumo sacerdote Amazias então estava acusando de uma conspiração contra o rei Jeroboão II, tá? Pois sua mensagem não agradava a elite, não agradava a monarquia, não agradava os mandatários. Por isso que ele era o leão que rugia. E financiador, que era uma mensagem que era totalmente contrária ao governo de Jeroboão II, que era um governo que financiava a queda ética e espiritual da nação, que promovia a queda ética e espiritual da nação. Então, por essa exposição é que está enfatizado: mentem para desviar. Então esse é o verdadeiro motivo das denúncias, né? Incitando inclusive a intolerância do rei contra o profeta. Amazias inclusive está distorcendo as suas palavras e tornando o que era para o reino uma acusação contra a pessoa do rei. Então a saída era que bani-lo de Betel, onde ficava o santuário do bezerro de ouro. Então era uma punição que estava reservada para ocorrer com Amazias, que era o sacerdote corrupto que trabalhava ao favor de Jeroboão II, tá? Era um sacerdote que estava ao serviço do Estado. Outra questão também, no capítulo 7 de Amós, é o caminho relacionado ao difícil caminho do profeta, é a questão relacionada a estar chamando ele de vidente. Amazias queria diminuir Amós não a um adivinho, tá? Tirar esse contexto, esse sentido, esse título, essa honra de ele ser um profeta, um enviado do Senhor para profetizar contra Judá e Israel, e agora reduzir ele à condição de um adivinho, disposto inclusive a ganhar dinheiro em território vizinho, como atribuindo que ele estava se corrompendo e que ele era um vidente que poderia estar até se corrompendo para um território vizinho. Como se Amós tivesse até utilizando o seu ministério com a proposta de estar ganhando dinheiro. Então, a entrega, a posição e a disponibilidade de Amós é confrontada por Amazias. Então, é aqui que ele se entrega, é aqui que ele vai ser punido. Quem? Amazias. Porque Betel é santuário do rei e templo do reino. E aí é que Amós vai confrontar, justamente por Betel se estar tornando santuário do rei, santuário exclusivo do rei para oferecer os seus sacrifícios, no caso de idolatria, de prática de impureza, sacrifício impuro, e também um templo a serviço da idolatria programada e defendida, né, por Amazias e, claro, também por Jeroboão II, que era o rei neste momento. Ou seja, a sua mensagem, a mensagem de Amós, então, era uma mensagem que confrontava, era uma mensagem que estava expondo a verdade e expondo a pessoa do rei, que era totalmente contrário ao povo, que era um opressor, que era burlador da justiça social e que era um idólatra e que estava profanando, no caso, o
templo do Senhor que estavam, e os próprios santuário que agora estava a serviço totalmente dos atos espúrios de Jeroboão II. Amós então obedece ao chamado e vai anunciar sem hesitar, sem vir a ter qualquer, estar hesitando ou ter qualquer, medo, qualquer temor, mas ele vai com toda a força, ele vai com toda a disposição, ele vai com toda a convicção e certeza, como um leão que está rugindo, denunciando totalmente os atos impuros e corruptos de Amazias e Jeroboão II, do sacerdote e do rei. Então, é nessa figura que nós vamos, e nessa ação e nessa prática de Amós, que nós vamos encontrar uma lição maior a ser dada a todo o contexto da nação de Israel, que deveria ser um farol de justiça e não se tornar uma nação que aceitasse ser saqueada e se submetesse a seus saqueadores e se rendesse aos seus saqueadores e cultuasse e praticasse o culto idólatra proposto por Jeroboão II e seu sumo sacerdote Amazias. Então, Amazias era um sacerdote corrupto que omitia a mensagem da esperança que era apresentada ao povo por Amós, fazendo que nenhum profeta ou filho de profeta o fez. Mas Amós, que era um profeta campesino, considerado um profeta boiadeiro, que não era um profeta profissional da fé, mas que tinha se disponibilizado a fazer e a cumprir por amor a Deus e amor ao chamado e o compromisso para com o chamado outorgado por Deus a ele para cumprir o ministério profético, ele vai então cumprir essa atividade, ele vai cumprir esse ministério e vai denunciar a Jeroboão e a Amazias. Já em Amós capítulo 8, nós vamos ver a quarta visão, que é uma visão até taxativa, que é Israel como os frutos que estão maduros para que se cumpram os seus juízos. Ou seja, que deveria sim estar sendo uma visão representativa do fim da colheita e do usufruto do fruto que seria colhido, que se tornava uma resposta agora à própria condenação de Israel, porque semeou, plantou frutos maus perante o Senhor e agora estava colhendo um juízo, estava colhendo uma punição, estava colhendo um castigo. Ao se unirem para a adoração idólatra, ou enviam uivos, ou enviam lamentos, dores, por intermédio da desobediência, pela prática da desobediência que tinham praticado e que era a realidade da prática ilegal, impura, não só do sacerdote, mas dos seus súditos e também do rei e de todo o povo que estava, vamos dizer assim, subserviente às ordens de Jeroboão II, ordens totalmente contrárias ao projeto e ao plano de Deus para o povo de Israel. A visão também de Amós capítulo 8, ela vai deixar o povo totalmente alertado de tudo que haverão de passar e em relação até à prática da usurpação aos mais pobres. E aí vem a vindicação pela justiça social, como uma forma de seu compromisso e até enriquecimento ilícito. Outra questão também é relacionada ao compromisso religioso, que era tão banalizado quanto o social. Um outro aspecto também que podemos enfatizar aqui é o pecado gerando transtornos naturais e espirituais. Então toda a força, todo o contexto de poder, de autoridade estava sendo perdido pela nação de Israel, estava sendo perdido pelo povo de Israel. Por quê? Porque a queda era em razão da prática de rebeldia, idolatria e oposição ao plano e à vontade de Deus.
Já vamos ver em Amós capítulo 9 uma promessa feita por Deus, aonde ele enfatiza: o santuário do Deus adorado por Israel é o centro do seu reino. A sua visível e inevitável destruição irá garantir, então, ainda mais autonomia e glória devidas a Yahvé, devidas ao Senhor que reina. Todas as nações irão ver que é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que Yahvé é o Deus da justiça, que Yahvé é o Deus que restaura e que Yahvé é o Deus que supera a todas as diversidades e que está julgando o seu povo, praticando justiça para purificar o povo e os transformar, disciplinando, sendo essa uma disciplina de correção e de purificação e restauração do povo no sentido e quesito espiritual. Então essa é as aplicações centrais que nós encontramos em Amós capítulo 7, 8 e 9, que estão tratando do pecado, de rebeldia, de idolatria e de insubordinação a Deus praticado por Israel, que é em decorrência da obrigatoriedade, da imposição proposta por Jeroboão II, levando a nação a se corromper, utilizando o Amazias, um sacerdote corrupto, um sacerdote vendido, para ser aquele que vai usar a religião, usar a lei, para induzir o povo à prática do pecado, induzir o povo à prática da rebeldia, induzir o povo à prática do mal. Então essa é a grande mensagem, a grande tônica enfatizada em Amós, ou o livro do profeta Amós, capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 9. Obrigado a todos e até o próximo momento juntos.